E chegamos à sexta-feira, finalizando uma semana de trabalho, de estudos para muitos. Espero que você tenha tido uma ótima semana, produtiva, muitas realizações, muitos projetos cumpridos, bem cumpridos. Sendo sim ou não, você terá a grata satisfação de passar aqui um tempinho com o Tiago Tardim, seu programa aqui da Web Liberal FM, comigo, Tiago Tardim, um santo pecador, a maior e melhor rádio de Carmo do Paranaíba, um programa que é patrocinado pela Igreja Presbiteriana Nova Vida, endereçado na rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, número 952, no bairro Paranaíba. Vá lá nos visitar. Inclusive hoje, depois desse programa, nós temos a nossa reunião de oração. Nos dê a oportunidade de orar por você e também estamos te dando a oportunidade de você ter a bênção de orar por nós. E também aproveitando, você também está convidado a estar conosco no domingo, perdão, às 9 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical. Nós temos ali para todas as idades, de 0 a mais de 100 anos. Você que já é um centenário, parabéns. E à noite, às 7 horas, o culto em adoração a Deus, inclusive com a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. Você que está em franca, firme comunhão, você não só pode, como deve participar e desfrutar deste meio de graça que é a ceia do Senhor. Também fica aqui o convite para você não perder o episódio no meu canal Graça e Memória, cantando e contando as Escrituras. Todo sábado, meio-dia, é postado um dos sermões que eu tenho feito na igreja a respeito de provérbios, e amanhã, ao meio-dia, já estará lá o próximo. Vá lá, nos acompanhe, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Você que perdeu também algum episódio ou queira rever algum, você pode encontrar no próprio canal do YouTube da rádio, e lá você tem uma playlist com todos os episódios já gravados e postados. E também fica aí o convite de você conhecer os outros programas da rádio que também estão lá nas suas respectivas playlists, uma variedade de assuntos. Quem sabe algum outro também não vai despertar o seu interesse, a sua curiosidade. Estamos aqui caminhando hoje o episódio número 55 sobre como viver a vida à luz da palavra de Deus. Como viver a vida sábia. E temos tido a companhia de um casal que escreveu um devocional, A Sabedoria de Deus, um ano de devocionais diários em Provérbios. Timothy Keller, falecido pastor presbiteriano, autor de vários livros, todos excelentes. Comenta aí se você já leu algum. E a sua esposa ainda viva, Kate Keller. E dentro desse grande tema, nós estamos trabalhando já não poucos episódios como podemos e devemos conhecer a Deus à luz dessa sabedoria, à luz da fonte dessa sabedoria que é a sua palavra. E hoje nós vamos trabalhar a respeito do que é a santidade. Nós vamos ver como que podemos conhecer a Deus por meio da santidade, porque esse Deus é santo e, na verdade, vou mostrar que poderíamos dizer, de certa forma, que de todos os atributos de Deus, aquele que é o que dá sentido, aquele que é a base de todos os outros atributos que nos ajudam a compreender quem Deus é naquilo que ele quis se revelar, é a sua santidade. Nós vamos definir o que é santidade, nós vamos ver visões equivocadas do que significa chamar alguém de santo, ainda que isso venha da parte de alguns que se consideram cristãos. Nós vamos ver biblicamente o que é a santidade e como que através da santidade nós podemos, de fato, sim, conhecer a Deus. Então, pegue o seu cafezinho, o seu bloco de anotações, ou aquilo que você usa para anotar, ou se você tem uma memória brilhante, fique atento e vamos começar mais um tempinho com o Tiago Tardim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Santo.
A definição da palavra santo ela é muito simples. Agora, entender o que é ser santo já requer um pouco mais de tempo e requer um pouco mais de profundidade bíblica. Santo nada mais é do que você falar que algo é separado para alguma coisa, é distinto de algo. Então, dentro dessa definição etimológica, não seria errado eu dizer, por exemplo, que de todos, de todos os livros que eu tenho na minha humilde e singela biblioteca, juntamente com a minha esposa, obviamente. Te amo, meu bem, principalmente você gostar de ler livros e também se você tem um companheiro ou uma companheira que gosta de ler, dê graças a Deus, isso é algo louvável, como eu sou grato a Deus por isso. Mas imagine que de todos esses livros, tem um livro que eu o separo, porque para mim esse livro é distinto, é o maior, é o melhor e não se compara com nenhum outro livro que eu tenho na minha biblioteca. Então não é errado, dentro dessa definição etimológica, eu falar que aquele livro para mim é santo, no sentido de eu estar separando ele dos demais, e essa separação se dá para um propósito. Aquele livro, para mim, é distinto dos demais, porque naquele livro eu aprendo sobre como eu devo lidar com os problemas da vida, por exemplo. Agora, e com isso, nós precisamos então avançar um pouco mais para entender o que é santo. Primeiro, para entender o que a Bíblia define como santo, nós temos que olhar para o próprio Deus. De todas as definições que nós vemos no Antigo Testamento, de Deus tratando com o seu povo por meio de Moisés ou por meio dos seus outros servos, a frase que aparece mais vezes na Bíblia, e a título de curiosidade, para eu não estar dando informações erradas, eu vou até aqui compartilhar com vocês quantas vezes nós encontramos essa palavra, essa afirmação de Deus, qual seja, sede santos, porque eu sou santo. Em média, isso varia em algumas versões da Bíblia, mas nós podemos dizer que nós encontramos a palavra santo na Bíblia entre 600 a 900 vezes, é o que eu falei. Isso varia em algumas versões, não usa a palavra santo, usa a palavra separado, que também é um sinônimo, mas 600 a 900 vezes. Então, de 600 a 900 vezes, nós temos essa palavra. Logo, essa é uma palavra importantíssima para nós entendermos, então, o que Deus quer nos revelar quanto a ela. Nós temos que ser santos em primeiro lugar, porque Deus é santo. Isso ele mesmo afirmou não poucas vezes. Sede santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. Não só no Antigo Testamento, mas Pedro, entendendo que a santidade de Deus, ela é o principal motivo para nos levar a viver uma vida santa, ele mesmo, em uma de suas epístolas, se eu não me engano, no primeiro capítulo, ele recupera essa afirmação de Deus que se repete ao longo do Antigo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Além disso, a santidade é algo muito cara no ser de Deus, porque nós temos uma própria pessoa da Trindade que ela é definida, ela é nomeada como Espírito Santo. Não é chamado de espírito de amor, ainda que a Bíblia fala que Deus é amor. Não é espírito de justiça, ainda que nós vemos na Bíblia a justiça de Deus. Não é espírito de graça, ainda que nós temos na Bíblia revelado em várias passagens, de várias formas, como que Deus é um Deus gracioso. Eu poderia listar aqui vários atributos de Deus, mas aquele atributo que é usado para se referir a uma das pessoas da Trindade, a uma das pessoas desse único Deus, é o Espírito Santo. Então isso também é um argumento
de mostrar a seriedade do que é entender o que é ser santo através do próprio Deus, que é santo. Uma outra característica da santidade, de como nós temos que viver a vida santa, porque Deus é santo, e isso é um elemento de destaque, não que um atributo de Deus seja maior ou melhor ou seja mais importante do que outro. Na verdade, todos os seus atributos, eles estão atuando. Deus não desliga um atributo em detrimento de outro, mas o simples fato de nós reconhecermos à luz da palavra de Deus, da lógica e da própria criação, que Deus, ele é o único que é absolutamente criador, Deus é o único Deus, tudo vem a partir dele, logo ele é um ser distinto de todos os outros seres, de todas as outras coisas visíveis ou invisíveis, concretas ou abstratas, porque tudo veio a partir dele. Então, o simples fato de admitirmos essa verdade, de termos esse pressuposto de que Deus é um ser distinto das outras coisas, dos outros seres, porque todas elas vieram a partir dele, isso é suficiente para dizer então que tudo o que ele faz é distinto de nós. Quando nós manifestamos a nossa justiça, é diferente da justiça de Deus, que é distinta. Quando nós amamos, é diferente do amor de Deus, porque ele é distinto, porque ele é Deus. Quando nós exercemos misericórdia para com o outro, é diferente da misericórdia de Deus, porque ele é distinto, ele é Deus. Quando nós nos iramos, é diferente da ira de Deus, porque ele é distinto. Eu poderia fazer várias comparações dos chamados atributos comunicáveis de Deus, que nós também exercemos. Mas o fato de nós exercermos esses atributos não faz com que nós exerçamos como Deus, porque ele é distinto. E pelo fato dele ser distinto na sua essência, porque ele não foi criado e todas as outras coisas foram criadas, então não é errado afirmar que a santidade é o atributo de Deus. Alguns, inclusive, preferem não chamar a santidade de o atributo de Deus, mas chamar a santidade daquilo que faz a liga, conecta todos os atributos de Deus. Agora, baseado em que na palavra de Deus você está me afirmando isso, pastor Tiago? E aqui nós vamos ler um texto muito conhecido e que às vezes a gente não para pensar, ou talvez a gente não conheça a profundidade do que Isaías está nos afirmando aqui no capítulo 6, onde nós temos o chamado de Deus para Isaías. Muitos usam esse texto para pregar a respeito de chamado, de vocação. E aqui eu não quero extrair toda a lição que esse texto tem para nós, mas eu quero enfatizar um ponto com relação a essa questão do porquê a santidade em Deus é aquilo que há de mais distinto e é o que liga, conecta todos os seus atributos. Além do fato de ser aquilo que ele mais afirmou para o seu povo, ele não afirmou para o seu povo: sede amorosos como eu sou amor, pratiquem a justiça como eu sou um Deus justo. Não, sede santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. Porque aqui nós temos também um outro argumento que corrobora com essa verdade, quando nessa visão de Isaías nós temos aqui um grupo específico de anjos chamados serafins, a partir do verso número 2, que estavam próximo de Deus, assentado no alto e sublime trono, cobrindo o seu rosto, cobrindo os seus pés e com as duas asas voando. Esse cobrir o rosto significa: estou diante da glória de Deus, e como ninguém é capaz de contemplar a glória de Deus e não ser morto por ela, porque a glória de Deus é tão grande que nenhum ser humano, nem mesmo um anjo, nem mesmo um serafim, conseguiria continuar de pé se pudesse contemplar essa glória. Por isso que eles cobrem as asas, por isso que eles cobrem os pés, por isso que eles cobrem o rosto. E o que eles estão afirmando, estando próximo de Deus? Clamando uns para os outros:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vocês sabiam que na cultura judaica nós não temos gramaticalmente palavras para utilizar comparativo ou superlativo, como nós temos, por exemplo, na língua portuguesa? O que eu quero dizer com isso? Quando você quer comparar algo quanto à qualidade. Olha, eu quero dizer que, vou dar um exemplo besta. Eu quero dizer que eu gosto mais de hambúrguer do que de pizza. Então você vai falar, olha, hambúrguer é melhor do que pizza. Isso eu estou fazendo um comparativo. E o que seria um superlativo? Olha, de todos os alimentos que eu já provei, hambúrguer é o melhor, ou hambúrguer é o mais gostoso, ou hambúrguer é o gostosíssimo. Isso é o que nós chamamos na língua portuguesa de superlativo. Comparativo é quando eu pego dois ou mais elementos e atribuo a eles uma distinção baseada em algum aspecto. E superlativo é quando eu coloco algo como distinto, como superior aos demais, independentemente daquilo que eu estou considerando como superior. Na gramática judaica, na língua hebraica, eles não têm palavras para superlativo ou comparativo. Então, como que na fala e na escrita judaica eles demonstravam um comparativo ou um superlativo? Repetindo palavras. Então, se eu fosse um judeu e eu quisesse falar que, olha, de todos os alimentos, hambúrguer é o gostosíssimo. Eu não teria essa palavra, mas eu poderia demonstrar sim essa afirmação dizendo: hambúrguer é gostoso, gostoso. Ou seja, a repetição do adjetivo traz a ideia do superlativo. Agora, quando na língua judaica eu quero falar que algo não só é superlativo, mas é o superlativo do superlativo, com perdão da redundância, eu repito 3 vezes. Então, se você tem na Bíblia alguma expressão em que se repete 2 vezes, como por exemplo, Jesus no Evangelho segundo João, ele diz muito isso. Em verdade vos digo. Por que ele está repetindo em verdade vos digo? Porque ali ele está querendo trazer à luz aos seus ouvintes, olha, o que eu vou dizer é importantíssimo. E na língua judaica você não tem o superlativo importantíssimo. Você repete uma palavra para trazer essa ideia de importância. Agora, você repetir 3 vezes seria o ponto máximo de algo que você quer destacar. Então, quando aqui Isaías, na sua visão, ele fala que os serafins estão dizendo que Deus não somente é santo, ele não somente é santo, santo, mas ele é santo, santo, santo. Eles estão falando que Deus, o Senhor, Criador, soberano, ele é o ser mais santo que há. Não há nada mais santo do que ele. Ele é absurdamente santo, totalmente santo, ele é santíssimo, ou como iria dizer Chaves, aqueles que gostam aí do programa Chaves, ele é santíssimo. Por isso que se repete 3 vezes, santo, santo, santo. Então, dentro de todos esses argumentos bíblicos, nós podemos concluir então que a santidade de Deus é aquilo que conecta todos os seus atributos. É por isso que o que ele mais afirma que o seu povo tem que ser é santo. Agora vamos voltar àquilo que eu falei anteriormente. O que é a definição de santo? Separado para um propósito distinto. Por quê que é importante, dando uma de judeu aqui, nós entendermos a seriedade do que é a santidade? Porque é na santidade que eu estou afirmando, primeiramente para Deus, mas também para as outras pessoas, que eu fui separado. Eu não sou mais como eu era. Eu não sou mais a minha velha natureza, por isso que eu chamo de velha natureza, de velho homem. Agora eu sou uma nova criatura. Deus me separou. Deus me tornou distinto
para um propósito. E esse propósito, a Bíblia é clara em dizer: Deus escolhe um povo para si, Deus elege um povo para ser a sua igreja, a sua noiva, para que através da sua igreja, a sua noiva, o seu povo, essas pessoas possam testemunhar, manifestar, fazer brilhar a sua luz, para que então outras pessoas sejam impactadas por ela e assim glorifiquem e manifestem a Deus, e assim a glória de Deus enche a terra como as águas enchem o mar. Essa foi a missão que Deus deu ao primeiro homem e à primeira mulher, e eles falharam, mas o segundo Adão cumpriu, Cristo Jesus. E Cristo cumpre através da sua igreja, na qual ele é o cabeça. Todas as vezes que eu e você testemunhamos do Evangelho, proclamamos o Evangelho, e nós vemos pessoas recebendo a mensagem do Evangelho, ali a própria ação de Cristo Jesus, que é o Senhor da igreja, por meio do seu Santo Espírito, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e juízo, faz com que o propósito de Deus realmente dê continuidade. Não que eu e você expandimos o reino. O reino ele já tem a sua delimitação, mas através desse meio ordinário que é a proclamação do evangelho, esse reino já delimitado com seu número específico daqueles que fazem parte, são discípulos de Jesus, que são os santos de Deus, esses então são aqueles que, ao longo da história, são descobertos por meio da proclamação e da pregação do evangelho. Percebam que em nenhum momento a Bíblia ela fala que existem discípulos de Jesus que são santos e discípulos de Jesus que não são santos. Por isso que, com o perdão do meu confronto aqui, não a pessoas, mas a doutrina católica dos santos, que nunca foi algo que sempre existiu na história da igreja, isso foi algo que foi apresentado e acrescido por meio da tradição, no momento em que a igreja queria assimilar povos pagãos, que adoravam vários deuses. Então, a maneira como esses líderes da Igreja Católica na época bolaram para que esses pagãos se tornassem membros institucionais de aparência, foi essa ideia da veneração dos santos. Olha, você não pode adorar deuses, isso é idolatria. Mas existem pessoas que são destaque. E essas pessoas que são destaque, elas têm tanto mérito da parte de Deus que sobrou mérito. E aí esse mérito pode ser nosso, que não somos tão brilhantes quanto essas pessoas. Só que aí você precisa pedir a intercessão dessas pessoas. Você não vai adorá-las. Em um momento a Igreja Católica vai falar que você adora esses homens. Você vai pedir a intercessão por eles, e como eles têm uma reserva a mais de mérito da parte de Deus por feitos brilhantes, milagres, sinais, caridade que eles fizeram, então você vai obter favor de Deus por meio dessas pessoas. Mas você não tem nenhum texto bíblico falando que você tem que pedir intercessão a outra pessoa, seja Maria ou alguma pessoa ao longo da história da igreja que foi beatificado, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. O autor de Hebreus é categórico em dizer isso. Sim, existiram pessoas que Deus de fato os usou para fazer coisas aos nossos olhos maiores do que nós. Mas não porque elas eram melhores do que nós, porque Deus simplesmente quis capacitar elas para fazer coisas visivelmente maiores e a nós não. Isso não nos torna menos santos do que elas. Isso não torna elas santos e nós não. Todo discípulo de Jesus é santo, mas a santificação, ela é um processo. Então, de fato, existem cristãos que estão em um nível de maturidade espiritual, logo, um nível de santidade, de intimidade, profundidade com Deus, maiores do que outros. Mas isso não me dá o direito de querer pedir a essas pessoas intercessão, os que estão vivos ou que já estão mortos. Porque, biblicamente, todos que Deus chama por meio do seu Filho e que recebem o seu Santo Espírito são chamados de santos. Logo, eu não posso ter base bíblica para defender a intercessão de santos.
você quer continuar seguindo essa prática, eu não posso coibir você, mas eu espero que você entenda que não há fundamento bíblico. Isso foi algo criado na história da igreja para poder atrair povos pagãos, politeístas, mas que infelizmente a ideia foi boa, mas a execução criou um problema muito sério, porque no final das contas você está sim adorando pessoas que estão mortas, pessoas que se de fato foram discípulos de Jesus aqui na terra, seriam os primeiros a falar: não me adore, não peça para mim intercessão. Você já tem um perfeito mediador, sumo sacerdote que intercede por você e que intercede por mim. Eu não tenho poder para fazer isso, ok? Então, dado essa explanação do que a Bíblia chama de santo, por que a santidade de Deus é algo que mais é fascinante no ser dele, que engloba todos os seus atributos, porque nós temos que ser santos baseado na santidade dele, o que significa ser santo à luz da palavra de Deus e o que não significa ser santo à luz de falsos ensinos, podemos então prosseguir. O tema de Provérbios 1,7 é repetido aqui. A sabedoria de cada pessoa, como ela interpreta o significado das coisas, começa com uma visão de Deus. O que é um gato? Depende. Estamos num universo sem Deus, de modo que todo ser vivo é apenas o produto de um processo violento de sobrevivência do mais apto. Aqueles que não creem no Deus revelado nas Escrituras ou em nenhum tipo de visão de Deus vão afirmar isso. Ou Deus é o espírito impessoal do mundo, de modo que tudo no mundo físico é uma ilusão. Aqueles que creem na existência de um Deus, mas não Deus revelado nas Escrituras. Existe um Deus, ele está lá e eu estou aqui. Ou fomos criados por Deus, colocados neste mundo para cuidar de tudo que existe nele, incluindo os animais, que é o que nós chamamos na teologia de mordomia cristã. Devemos cuidar da criação porque Deus nos colocou como regentes, pois ele é o Rei Supremo. E nós o representamos como regentes, de maneira que temos que cuidar da criação. Cada uma dessas formas de interpretar a realidade necessariamente vê um gato, de maneira diferente. Mas existe a forma correta de olhar para o gato. Aqui ele dá um exemplo simples, mas através desse exemplo simples, até um tanto estranho, ele está mostrando as visões que nós temos. Aqueles que negam qualquer possibilidade de um Deus, aqueles que acreditam num Deus impessoal e aqueles que creem verdadeiramente no Deus transcendente, mas que é pessoal, que se revela na sua palavra. Por isso que Provérbios fala que nós devemos temer o santo. Não há atributo divino mais ameaçador. Em contraste com sua santidade, vemos nosso pecado mais claramente. Somente o sangue de Jesus expia o pecado e faz com que seja seguro estarmos na presença do Santo Deus. Se cremos em Jesus, a contemplação da santidade de Deus, na verdade, aumenta a nossa alegria. Receber o amor de um Deus santo é um milagre da graça. Medite na santidade de Deus. Amar a santidade de Deus tornará você infinitamente mais humilde e feliz. Para nós vivermos a nossa vida santa, nós precisamos então olhar para a santidade de Deus e amar essa santidade de Deus, porque essa santidade de Deus mostra que nele não há variação alguma, ele é imutável, não há pecado algum nele. Falamos nisso em episódios atrás. A sua absoluta soberania não o torna autor dos nossos pecados ou de qualquer pecado, inclusive do pecado de Satanás, que o próprio Senhor Jesus fala que ele sempre foi mentiroso desde o início. Mas é através dessa santidade de Deus que isso nos alegra, isso nos dá a motivação suficiente para vivermos uma vida santa. E somos separados com que propósito? Para vivermos incontaminados da impureza, da corrupção, da rebeldia, da transgressão, dos falsos ensinos, ideologias, ou seja, daquilo que é contrário à palavra de Deus. Viver a vida santa nada mais é do que dizer não para o pecado e sim para Deus. É isso que Paulo em Efésios chama de ser cheio do Espírito Santo, ou em Colossenses, que é ter a rica habitação de Cristo em nós. Isso é viver a vida santa, um processo diário
de dizer não para o pecado e sim para Deus. E quanto mais eu olho para a santidade de Deus, mais então eu consigo conhecer a Deus na sua santidade, porque Ele é santo, 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 revelando então em mim que eu fui chamado para ser santo, separado para com este propósito. E encerramos assim. Mais uma vez, não teremos um louvor, mas medite em toda essa verdade. Um ótimo final de semana e nos vemos na próxima semana para mais um tempinho com Tiago Tardi.